Jesus disse: meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Qual era o trabalho que Jesus se referia? É sobre isso que nós vamos meditar. Eu quero convidar você a ficar conosco, até o final deste vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje João capítulo 5, versículo de 17 a 30. Eu vou lendo e já vou explicando. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Olha que bonito Jesus falando do seu Pai. Meu Pai trabalha sempre. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Veja, os judeus estão perdendo a paciência com Jesus, porque ele se fazia igual a Deus. Mas não é que ele se fazia igual a Deus, ele era Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então não é que ele se fazia igual a Deus, ele era Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho do Homem não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O Pai faz, o Filho o faz também. Veja que Jesus mostra a sua relação com o Pai. A relação que Jesus tinha com o Pai era uma relação muito íntima e de unidade. O que o Pai faz, o Filho faz, o que o Filho faz, o Pai faz. Então você não consegue separar o Pai do Filho. É por isso que no relato da criação nós vemos: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Atribuímos que o Pai é o Criador, mas Jesus também é Criador. O Espírito Santo também é Criador, porque o que um faz, o outro faz. Eles são uma unidade. O Pai ama o Filho. Olha que bonito. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. O Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E olha, essa palavra para os judeus era muito forte, né? Eu sou filho. Esse que vocês julgam ser o vosso pai, ele é meu pai. E se vocês não me aceitam, vocês também não aceitam o Pai. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. E aqui Jesus começa a falar: se você ouve a minha palavra, você tem a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos, olha que forte essa palavra, todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Esse é o trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus é nos dar a vida eterna, é realizar o julgamento. Meu irmão e minha irmã, esse texto é tão rico. Quantas coisas preciosas tem. Hoje eu quis ler o texto porque eu não quis pegar um só trecho para a gente meditar. Eu queria que você tivesse a visão do todo, a visão do conjunto aqui. Que pena que temos pouco tempo para falar de uma riqueza tão grande, mas eu espero que esta palavra tenha entrado hoje no seu coração. Jesus é Deus e nós precisamos dele para alcançar a salvação. Escreve aqui nos comentários: obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor faz por mim. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.